Vamos falar agora sobre a acumulação de pedidos, né? O que é isso, professor? Acumulação de pedido. É porque, além do pedido imediato, que é o posso fazer um pedido para o Estado juiz, pode ser um pedido condenatório, declaratório, constitutivo de direito, pedido mandamental ou lato sensu, eu também tenho um pedido imediato, que é o bem jurídico almejado. O bem jurídico almejado. O que é isso, professor? Eu quero que seja condenado ao valor X. O valor X, é o bem imediato, ou seja, o pedido imediato. Eu posso acumular pedidos. O que é isso? Eu posso ter mais de um pedido. Então, é normal dentro da uma petição. Só que isso tem um nome, né? Eu tenho os chamados pedidos próprios, né? Que são pedidos simples, que são pedidos independentes. Eu posso fazer dois tipos de pedido: danos morais e danos materiais. Danos morais, pelos efeitos morais que decorreu da conduta do réu, e danos materiais, que foi justamente os efeitos concretos, visíveis do valor respectivo que eu teria direito caso o juiz venha deferir. Então eu posso ter dois pedidos. O juiz pode me dar danos morais ou danos materiais, conforme o caso, né? Então são pedidos autônomos, independentes. Nós vamos ver que depois nós temos pedidos que podem ser o quê? Sucessivos, subsidiários, pedidos alternativos, conforme a realidade jurídica. Dentro da acumulação de pedido, além disso, é importante colocar que eu vou poder ter pedidos do que alternativos. O que é pedido alternativo? Vai determinar situações onde a pessoa pode me entregar determinada coisa ou outra coisa, conforme critério do próprio réu. Se o réu não manifestar, vai voltar para o autor escolher o pedido. Por isso que chama pedido alternativo. Ou seja, o réu vai ser citado para me dar uma coisa ou outra coisa, conforme sua escolha. Se ele não manifestar sobre uma ou outra, eu vou receber aquilo que eu optei entre uma ou outra. Por isso são pedidos alternativos. Tem um ou outro, né? Então são uma das modalidades de pedidos alternativos. É importante, que já que a gente aqui está falando de acumulação de pedidos, só é admitido acumulação de pedido se o juiz for competente para todos esses pedidos. Então não é uma questão jurídica. O artigo 327 vai falar que é lícita acumulação em um processo de mais de um pedido. Então eu posso ter mais de uma sequência de pedido. Olha, por exemplo, eu posso pedir, se nós já até falamos isso, né? Eu posso pedir reconhecimento de paternidade, mais acumulado com condenação em alimentos. São dois pedidos. São dois pedidos. Então, reconhecer a paternidade acumulado com condenação em alimentos. Então, eu posso ter essa acumulação de pedido. Mas isso é importante, que os pedidos eles têm que observar alguns requisitos de admissibilidade. Que requisitos é esses? Os pedidos devem ser compatíveis entre si. Há uma compatibilidade, ou seja, reconhecer paternidade e pedir alimentos são compatíveis, né? Agora, eu não posso reconhecer paternidade e cobrança de uma dívida de um serviço realizado. Tem nenhuma compatibilidade. Uma coisa é direito de família, outra coisa é direito obrigacional. Então, não há compatibilidade desses dois pedidos. Pedido de reconhecimento de paternidade, mais cobrança de um serviço realizado pela pessoa que tem os mesmos envolvimentos. Não é compatível. Então, nós estamos discutindo direitos obrigacionais com direitos familiares que não tem nada a ver. Agora, cobrança de alimentos com reconhecimento de paternidade, há compatibilidade entre os pedidos, né? Então, tem que ter observância desse requisito de admissibilidade. Compatibilidade do pedido. Além disso, o juiz tem que ser competente para todos esses pedidos. Lembra da questão aqui? Se pela competência, se você pegar uma comarca mais evoluída, nós temos vara de família e vara civil. A questão do reconhecimento de paternidade é da vara civil. A questão da cobrança pelo serviço realizado a cobrança, vamos lá, reconhecimento da paternidade é pela vara de família. Já a cobrança seria pela vara civil. Ou seja, não é o mesmo juízo, são juízos distintos. Então, quando eu tenho juízes distintos para analisar matérias distintas, de acordo com o desdobramento da competência, não é permitido a acumulação de pedido, né? Seja adequada a todos os pedidos, o tipo de procedimento. A ideia é que quando eu pego o procedimento, eu tenho um procedimento comum, eu tenho um procedimento de juizado especial e os procedimentos especiais, né? Então eu tenho que usar o procedimento que seja comum, que abrange todas as estruturas. Então o legislador coloca, se você usar o procedimento comum, ele pode ou quer alcançar outros pedidos, desde que seja compatível os pedidos entre si e, além disso, desde que seja o mesmo juízo, né? E o juízo está ligado à questão do fracionamento da matéria, né? Se a matéria for do mesmo juízo, o juiz sendo competente, ele pode fazer essa acumulação. Esses são os requisitos de admissibilidade dos pedidos. Continuando aqui, pedidos podem ser pedidos alternativos, nós já falamos isso, né? Por si só, a própria natureza permite um ato de escolha, né? Então é permitido formular um pedido ou outro, né? E aí fica um pedido ou em uma coisa ou em outra, né?
e tem um pedido subsidiário. Esse pedido subsidiário, na realidade, eu tenho uma lógica de sucessão de pedido que impõe a existência de um pedido principal subordinante, a qual os demais vão ser sucedâneos ou subordinados àquele anterior. Ora, o que é pedido subsidiário? Nós falamos do pedido simples, danos morais e danos materiais. Um pedido independe do outro. O juiz pode conceder os dois ou um deles apenas. Já o pedido subsidiário, eu tenho uma sequência lógica, eu tenho um encaminhamento lógico. Só vai deferir o outro pedido se o primeiro for acatado, né? Só vai deferir o outro pedido se o primeiro for acatado. O pedido subsidiário, então, por exemplo, reconhecimento de paternidade, só vai ter condenação de alimentos se tiver reconhecimento de paternidade. Não vai obrigar um suposto pai ou uma suposta mãe a pagar a prestação de alimentos se o filho não for deles. Entendeu? Então, na realidade, o reconhecimento de paternidade é um condicionante, né? É o pedido principal que vai ficar atrelado aos pedidos subordinados. Então, daí nós vamos falar de pedidos o quê? Subsidiário, né? Terminando a questão da lógica de pedido, né? Nós fizemos a possibilidade, tem pedido simples, pedidos alternativos, pedidos subsidiários, pedidos eventuais, né? Ou seja, também nós temos o pedido que se o pedido principal não for acolhido, passa a ser os pedidos subsequentes. Então, nós temos também o pedido eventual. Então, esse pedido eventual, seja, do indeferimento do primeiro pedido, do deferimento do primeiro pedido, o juiz vai analisar os demais pedidos. Então, são pedidos eventuais. Ou seja, na eventualidade de não adotar o primeiro, não acolher o primeiro pedido, vai ao segundo, e assim por diante. Também é uma modalidade de pedir. Nós temos também a figura de aditar ou alterar o pedido. O legislador permite que o pedido seja alterado, né? Nós temos a chamada mutação da causa de pedir, a mutação da causa de pedir, mutatio libelli, né? Mutatio libelli, que é mutação da causa de pedir. O artigo 329 vai falar, o autor poderá modificar a petição inicial. Eu tenho a petição inicial pronta. Eu posso modificar? Posso, mas tem alguns elementos. Inciso primeiro, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independente do consentimento do réu. Até a citação, então veja bem, até a citação, porque se ocorreu a citação, ocorreu a triangulação, ou seja, autor, juiz e réu, ocorreu a triangulização do processo. Daí o que acontece? Formou-se a relação jurídica processual. E o réu, se já ocorreu a citação, ele tem que manifestar qualquer mudança da inicial. Porque vocês lembram que a ideia de princípio do contraditório é a ideia de não surpresa? Eu não posso surpreender o réu. Não, agora vamos mudar a petição inicial, porque eu quero mudar. Não. Se já ocorreu a citação, eu preciso da aquiescência do réu, ou do consentimento do réu, né? Então, eu posso alterar a petição inicial, professor? Posso. Em qual situação? Até a citação sem aquiescência do réu, sem falar nada com o réu. Então, eu posso alterar. Eu tenho a segunda hipótese do artigo 329. Até o saneamento do processo, aditar, alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Olha, é interessante, aqui já ocorreu a citação e já houve o saneamento do processo. Professor, o que é saneamento do processo? O juiz, após o ato da petição inicial, depois da contestação, e se for o caso, réplica, que é a possibilidade do autor apresentar respostas à contestação, que é a chamada réplica, né? Ou impugnação à contestação, réplica ou impugnação à contestação, é a mesma coisa, né? Após isso, o juiz vai sanear o processo, verificar se tem vícios ou não. Então, ele vai dar um despacho saneador do processo. Esse despacho saneador do processo ele vai fixar pontos controvertidos, fixar os elementos probatórios para iniciar, se for o caso, a nova fase, que é a fase probatória, a fase da audiência de instrução e julgamento, chamada de AIJ. Então, essa é a fase de saneamento. Então, veja bem, eu estou falando de aditar ou alterar o pedido, da petição inicial, a causa de pedir. Até o saneamento, o autor pode aditar, desde com consentimento do réu. E se o réu consentir, vai ser assegurado o princípio do contraditório, que se resume em informação e possibilidade de reação. Assegurado o contraditório, a própria lei já estipula um prazo para a manifestação, 15 dias, ainda inclusive facultando o réu a produzir provas complementares. Ou seja, eu estou mudando a petição inicial, se eu mudo, o réu aceita a mudança, o réu vai ter que produzir provas, se ele assim desejar, manifestar e vai ter direito de questionar tudo, porque tudo que é manifestado tem que dar o direito ao outro falar. É essa a ideia central do princípio do contraditório, informação e possibilidade de reação. E eu teria o prazo de 15 dias. Se eu não reagir,
Nesse prazo, vai precluir o ato. Vai precluir. O que é precluir? O processo vai desenvolver sem o ato. O ato já passou, não pode voltar mais para aquela situação. Então, a ideia é que não se admite direito de surpresa. O nosso ordenamento impede essa ideia de surpresa, né? Então, eu tenho a possibilidade de aditar ou alterar o pedido. Lembra que eu falei para vocês, a reconvenção não é uma petição inicial também, só que é para pedidos contrapostos, ou para a possibilidade do réu fazer pedido contra o autor no mesmo processo, também é adotar essas mesmas regras de aditar e alterar o pedido, feito pelo autor. Lembrando, antes da citação, não precisa do consentimento do réu. Depois da citação, tem que ter consentimento do réu. Após o saneamento do processo, tem que ter consentimento do réu e vai ser oportunizado o réu o direito ao contraditório, manifestar sobre a alteração, bem como produzir provas. E fazer provas o quê? Suplementar. Essa é o que a base da lei coloca, dentro do prazo de 15 dias. Ok? Continuando. Nós já falamos um pouco sobre o valor da causa, né? E o valor da causa é muito importante na petição inicial. Toda petição inicial deve ser atribuída um valor da causa. Toda petição inicial deve ser atribuída um respectivo valor da causa. O valor da causa, porque ela vai impactar na justiça gratuita, ela vai impactar nas multas fixadas no processo por exemplo, litigância de má-fé, ou por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, isso tudo vai ser objetivado no valor da causa. Então, o valor da causa é obrigatório, ainda que a causa não tenha conteúdo econômico auferido. Mesmo que não tenha conteúdo econômico auferido, vai ter valor da causa. Então, o valor da causa ela vai refletir no recolhimento das taxas judiciárias para fins do parâmetro de multa, por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, fixação do depósito prévio no caso da ação rescisória. Ação rescisória para desconstituir coisa julgada. Ação rescisória é uma ação para desconstituir coisa julgada, ou seja, que ainda não transcorreu o prazo de 2 anos, que é um prazo decadencial. Então, na ação rescisória, eu tenho que fazer um prévio depósito, que o valor corresponde a 5% sobre o valor da causa. Tanto é que esse valor, não sendo admitido a ação rescisória, vai ser revertido para a parte contrária, vai ser revertido para a parte contrária. Então, essas são as finalidades básicas do valor da causa. O valor incorreto permite que o próprio juiz venha fazer a correção, bem como o réu, na contestação, fazer a impugnação do valor da causa. O réu pode questionar o valor da causa. Por quê? Porque o valor da causa ela pode ser alterado e diferente, ela vai impactar no resultado do processo. Então, é muito importante o valor da causa. E aí nós temos as questões do valor da causa. O artigo 292 vai criar uma regra objetiva para ajudar e corroborar para que o autor venha ter um parâmetro de qual seria o valor da causa. Então, nós temos uma regra objetiva. O valor da causa serve para petição inicial ou reconvenção. Lembrando que a reconvenção é uma forma de também o réu pedir, só que num processo onde que ele é réu. E ele vai fazer contra-pedidos contra o autor. Só para lembrar isso novamente. Então, a primeira hipótese de valor da causa é, nas ações de cobrança de dívida, vai ser a soma monetária corrigida do principal. Então, se for uma ação de dívida, né, vai somar todo o valor corrigido com juros de mora vencida e outras penalidades se existir, até a proposição da ação. Então, essa é uma primeira situação de valor da causa. Segunda hipótese de valor da causa é nas ações que tiver por objeto existência, validade, cumprimento ou modificação, a resolução ou a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor da causa será da sua parte controvertida. Estou falando de um contrato. Se eu estiver discutindo no contrato alguma cláusula contratual, vai ser o valor daquela parte controvertida que está sendo discutida. Ok? Isso tem que ser colocado de forma bem clara e nítida. Nas ações de alimentos, ou seja, prestação de alimento, vai ser a soma das 12 últimas prestações, mensais. Ou seja, mas a prestação não vai se esgotar, vai durar anos. Não, mas o valor da causa vai ser o valor de 12 prestações mensais pedido pelo autor. Nas ações de divisão e demarcação e reivindicação, o valor vai ser o quê? Do bem do objeto pretendido. Então, ou seja, e veja bem, o valor tem que ser avaliado. No caso de divisão e demarcação, você tem que fazer uma estimativa de uma avaliação desse valor para colocar. E aí, alguns questionam se essa avaliação é correta ou não, mas de toda forma o juiz de ofício pode questionar o valor, mudar o valor, bem como também o réu pode impugnar esse valor. O valor da causa também nas ações de indenização inclui as fundadas de danos morais do valor pretendido. Aqui é interessante. No CPC de 2015,
autor ele tem que delimitar qual que é o valor de dano moral. Ele não pode deixar o juiz falar assim, não, eu acho que o valor é esse. O juiz pode, com base nesse valor, dar um valor a menor, porque entende que o valor é que é exagerado, ou dar o mesmo valor pedido. Então, no caso de ação de danos morais, a pessoa que vai pedir, o autor que vai pedir, ele vai ter que fixar o valor respectivo. Nas ações que há acumulação de pedidos, nós já falamos de acumulação de pedidos, né? A quantia correspondente à soma dos valores de todos. Se eu tenho acumulação de pedidos, eu vou somar todos os valores do pedido. Se for pedido alternativo, é um ou outro, né? Fica mais claro, né? Então, pedido alternativo deve ser um ou outro, ou o maior valor deles envolvido. Em regra, pedido alternativo não pode ter diferença de valores. Então, veja bem, caso de pedidos alternativos, deve ser o valor maior entre os pedidos alternativos. Nas ações que houver pedido subsidiário, é o valor do pedido principal. O pedido subsidiário é, eu peço algo, se for indeferido isso, vai ser analisado o pedido o quê? Subsequente, e assim por diante. Né? Então, no caso, pedido subsidiário, vai ser o valor do pedido o quê? Principal. O valor da causa nós já colocamos, e quando eu tiver prestações vicendas e vencidas, né, vai ser... Aí nós vamos ter uma questão interessante, né? O parágrafo 2º vai falar o seguinte: as prestações vicendas será o valor da prestação anual, se a obrigação tiver tempo indeterminado, ou seja, no caso de prestações vincendas, ou seja, que vão a vencer, vai ser o valor do tempo, se ela ultrapassar um ano, vai ser o valor do período de um ano. E se for inferior a um ano, vai ser a soma dessas prestações, né? E o parágrafo 3º encerra basicamente falando da possibilidade do juiz corrigir os valores da causa de ofício, bem como também as partes arguírem em preliminar de contestação. Essa é a ideia principal do valor da causa. Lembrando que nós já falamos isso também quando a gente estava estudando os atos processuais, né? Nós falamos do valor da causa e aqui nós estamos repetindo porque ela afeta claramente a petição inicial.